Olá pessoal, tudo bem? Então tô aqui para uma live surpresa, eu nunca aviso antes quando eu entro, né? Mas eu deixo gravado depois, então vocês podem sempre assistir. Então, guten Abend, hallo zusammen, ciao a tutti, boa tarde, boa noite para todos e todas, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês para explicar mais um pouquinho, então, desmistificar um pouco, né? O italiano é fácil, o alemão é difícil, essa é a ideia que a gente tem, né? Na verdade. Mas eu escuto muitas pessoas falando assim, ah, não, mas eu olhei TV em italiano, eu já tô entendendo, vi um programa lá, já tô entendendo tudo. Mas pede pra pessoa falar, não é a mesma coisa, né? A pessoa precisa ter outro tipo de abordagem para ela conseguir falar também, né? E alemão já a pessoa não entende nada quando vai olhar uma TV, né? E mesmo assim vem para aula e aprende, sai com resultados, né? Então são coisas muito relativas, né? Esse fácil e o difícil, né? Tudo é o como a gente vai fazer, né? Então eu vou falar aqui um pouco. Oi, Christian, tudo bem? Obrigada pela presença aí. Então vou falar por que o italiano é mais fácil, né, para falar de português, né, não é para todo mundo. Algumas estratégias para aprender de forma rápida e é uma comparação final com o alemão, né? Quando vale a pena aprender cada um deles, né? Então vamos falar um pouco aqui. Porque o que acontece? Eu recebo muitas pessoas que estão às vezes lá na Suíça ou na Alemanha. Suíços, eles tem uma parte da Suíça que fala italiano, né? Então, muitos suíços acabam estudando italiano também e conseguem se comunicar. E, pela semelhança, a pessoa vai primeiro pro italiano, que ela entende, pelo menos. E daí ela se faz entender, às vezes, com italiano, com espanhol, com qualquer coisa, né? Então, vira uma salada de fruta. E na Alemanha também, né? A pessoa, às vezes, é contratada por um restaurante, por uma sorveteria italiana, e aí eles começam a falar italiano, né? Então, o italiano, ele aparentemente, ele é fácil, né? É uma língua fácil porque a gente tem a compreensão muito rápida dela, né? O que vocês acham? Qual é a experiência de vocês com isso? Vocês já falam italiano, por exemplo, aprenderam rápido ou levaram algum tempo, tiveram que fazer curso? Como é que funcionou para vocês? E com alemão também, né? Já fizeram algum curso? Geralmente, os alunos de alemão, eles se frustram um pouco, porque muitos, eles vão aprender direto na Alemanha, né? E daí eles vão para fazer cursos intensivos com professores nativos, que não falam português, não falam inglês, ou a pessoa não fala inglês e não entende o professor. Então, essas pessoas acabam se frustrando, né? E se frustram e não... Dá um oi pro pessoal, muito obrigada pela presença. Mas tudo tem conserto, né? Geralmente eu faço esse conserto, depois os alunos vêm para mim e a gente vai tirando os traumas, os bloqueios, né? E as pessoas vão aprendendo a falar alemão também, né? Tá? Então, por que o italiano é mais fácil para falantes de português, né? Não é fácil para todo mundo. Pensem numa pessoa que fala inglês. Para pessoa que fala inglês, a língua é muito diferente. Italiano, alemão também, né? Quem fala inglês e alemão. O italiano é uma língua muito diferente. Então, assim, começar do 0, né? Mas o português, ele tem essa semelhança, né? Muitas palavras são iguais, né? Só muda um pouco a pronúncia. Então, isso é muito legal. Quando a gente escuta, acho que a primeira coisa que o brasileiro desenvolve é a escuta, né? A gente consegue escutar muito bem, entender muito bem o italiano. Às vezes, na hora de falar, não é bem assim, né? Então, o que acontece muito? Que a gente começa a misturar, né? E isso é uma coisa natural, né? A gente não deve ficar triste, se frustrar com isso. É uma coisa muito natural a gente confundir, porque as línguas são muito parecidas. Então, uma palavra que eu ainda confundo muito, porque sai muito automático, por exemplo, é fome. Ó, fame, fome. É muito fácil, fame, fome.
né? Eu tenho fome, então às vezes eu me confundo em coisas básicas, né? No dia a dia a gente tá falando muito rápido, então acontece. E o erro, ele é natural. Você vai, até em português a gente erra, né? Vocês sabem disso também, né? A gente erra na nossa própria língua materna. Então, uma coisa que a gente precisa fazer é ser mais flexível consigo mesmo, né? Se permitir errar. Porque uma das coisas que faz a pessoa ter sucesso para falar é justamente isso, né? Ela ter essa coragem de errar, de não dar tanta bola para os erros, né? Mesmo se alguém vai te olhar torto, né? Daqui a pouco você conserta isso, não tem problema, né? Todo mundo erra, errar é humano. Então, isso faz parte, tá? Aceitem os seus erros, né? E ele é muito, então o italiano ele é muito fácil nesse sentido, né? Mas é preciso sim fazer um trabalho para a gente melhorar a pronúncia, né? Pessoas que não falam outras línguas às vezes não têm essa consciência linguística, né? Dessa coisa de eu vou ler ali o italiano e vou puxar para o português quando eu tô lendo, eu vou falar fame, né? Porque tem um A antes de um M no português, ele tem um som anasalado, fame. Mas, e isso a gente puxa também, né? Muito natural a gente começar a fazer isso. Eu, como já tenho uma língua muito treinada no alemão, que a vogal A é muito aberta, né? Eu já consigo falar fame, muito natural, assim, muito, né? Quando eu não falo fome, né? Quando eu não falo fome, eu consigo falar fame. Mas é assim que funciona, né? E a gente então tem que fazer esse treino da nossa língua, da nossa percepção, né? Para falar de uma maneira que os nativos entendam a gente, né? O outro, a pessoa que também fala italiano, para que as pessoas entendam a gente. Porque se a gente começar a falar essas palavras todas com né? E fazer essas trocas, a língua acaba sendo incompreensível, né? A mesma coisa acontece no alemão também, né? O alemão ele também tem que ser claro, né? Com certeza todo mundo já viu algum vídeo da Inês Brasil, né? Ela é... Nem sei o que ela é, gente. Desculpa a minha ignorância, tá? Mas assim... Ela é proficiente na língua, mas se vocês entendem alemão, quando vocês começam a entender, ela tem um sotaque muito carregado, que muitas pessoas não entendem, não conseguem entender, né? Tem gente que não quer nem se esforçar para entender, né? Tem gente que, né, já vê uma pessoa falando assim, com tanto sotaque, já não quer mais ouvir, né? E a mesma coisa acontece com o italiano, né? Que se às vezes a gente mora aqui, né, que nem eu moro na Itália, no começo eu percebi as pessoas olhando torto, assim, porque às vezes não estão te entendendo, né? Não estão te entendendo e, tipo assim, eles te ignoram ou te xingam, né? Quem mora fora já passou por esse tipo de coisa também, né? Então, acontece. Então, falar bem é importante. Isso a gente precisa treinar, né? Não é assim de um dia pro outro, vem com o tempo. Como eu tenho, assim, experiência de aprender várias línguas, o alemão foi a língua que eu aprendi criança, né? Eu aprendi o dialeto Hunsrück. E digamos que eu tive já eu tenho já os sons da língua, né? Eu não precisei me esforçar tanto para aprender a pronúncia, né? A não ser o R. O R eu ainda até hoje, né? Quando eu tô meio gripada, tosse, eu não consigo falar direito aquele R. Mas assim, na fala normal eu falo ele, né? Mas é assim, né? A gente tem que ir treinando para melhorar. Mas o inglês, que foi assim a minha primeira língua estrangeira mesmo, né? Eu demorei bons anos assim para pegar uma boa pronúncia. Nem sempre, né, a gente começa assim, nunca a gente começa 100%, né? A gente vai começando. Eu já tinha uma boa compreensão, boa leitura, mas a fala, assim, como eu também sou uma pessoa tímida, né? A fala, ela é uma coisa que ela vem com mais tempo, né? E a melhora na pronúncia também. Porque no inglês, por exemplo, tem o som do TH, né? O the, né? Isso eu aprendi lá no Canadá, quando eu já estava quase no final do curso de letras. Eu fui fazer um curso para professores lá no Canadá. E lá, acho que
trabalhando com outros professores, estudando com outros professores, eu, né, consegui fazer aquilo muito bem. E eu já falava inglês há mais de 5 anos, uns 5 anos eu já falava inglês. E depois que eu fui melhorar. E o R do alemão também, eu não fazia questão de falar ele, na verdade, né? Porque eu morava no Rio Grande do Sul e ali a gente fala aquele R mais ali da Bavária, né? Então, ali é natural. Então, a gente tende também a falar conforme os grupos com quem a gente convive, né? Então, agora que eu comecei, por exemplo, a ensinar online, eu comecei a me esforçar mais para fazer esse R, né? Não que antes eu não soubesse, talvez, né? Mas era uma coisa que não era tão confortável e eu não fazia, né? Mas as coisas vêm com o tempo, com a necessidade, com a convivência do que tu vai precisar, né? Depois, então é isso, né? E meu inglês melhorou assim. E o italiano, agora eu sinto também que ele tem uma progressão nesse sentido, né? Que eu usava assim umas palavras muito simples para falar, umas frases muito básicas, né? E agora que eu estudei C1, eu percebi um salto, né? Mesmo que não foi como eu queria, assim, eu tirei uma nota boa, mas gostaria de ter tido mais tempo para estudar. A gente nunca, né? Acho que isso é uma frustração do ser humano, né? Uma frustração do ser humano, a gente nunca tem o tempo suficiente para estudar o que a gente gostaria, né? Tanto quanto a gente gostaria. Mas é isso, né? E eu acredito que eu ainda vou melhorar muito, né? A gente tem isso, a gente tem que aceitar, né? Faz parte. A gente tem que aceitar que a gente tem que ir melhorando com o tempo, né? Então, o italiano, ele tem as semelhanças com o português, né? Vocês vão perceber na leitura e muitas vezes na pronúncia, né? Mas ele também tem muitas diferenças, né? Verbos, falsos cognatos, né? Que são aquelas palavras que parecem que são, mas não são. Por exemplo, a palavra guardare, né? O verbo guardare. Guardare é olhar, né? Então, se eu for ler em português, guardar é colocar em algum lugar, né? Então, é diferente. Vai ter essas coisas no italiano que vão enganar a gente, né? Se a gente não estudar, a gente vai estar falando errado, né? A gente vai pagar mico por aí, não? Vai pagar mico. Na pronúncia também é muito próxima à estrutura gramatical, né? E os verbos, a conjugação é diferente, mas eles são muito regulares também. Então, depois que tu aprende, fica fácil também, né? Depois que tu aprende cada um, tem as terminações e tudo, né? Como no português a gente também tem muitos verbos, né? Tem muitos verbos e a gente tem que estudar, né? A gente estudou na escola, né? O português também. Então o italiano, o alemão, a gente vai estudar, né? Não dá... A pessoa que diz, eu sou autodidata, totalmente autodidata, eu acho muito difícil, né? Até tem professores às vezes que falam, eu aprendi sozinho. A gente aprende por um tempo sozinho, né? Depois a gente aprende às vezes com amigos, com colegas, com a sociedade, né? A gente convive quando a gente mora num lugar, né? Mas não foi sozinho, né? Mas o que eu posso dizer é que as pessoas se sentem muito mais seguras quando elas têm a ajuda de um professor, né? De um guia, assim, né? E funciona dessa maneira, né? Ela é uma maneira rápida, né? Quem faz aula particular é mais rápido. O grupo, ele é às vezes mais lento, porque daí vai ter mais pessoas, né? A gente vai seguir uma estrutura, também depende do grupo, né? Mas são todas maneiras válidas, né? Porque o grupo eu acho ele muito rico, porque ele faz trocas, né? Tu tem as trocas com outras pessoas, e isso também é importante. Porque o que vai acontecer quando tu estiver numa viagem, quando estiver morando fora, quando estiver no teu novo emprego, tu vai ter que se comunicar com outras pessoas, não é só com o professor ali, não é só com uma pessoa, né? Então, tu vai ter que aprender a conviver com outras pessoas nessa língua estrangeira também. Né? Então, por isso, eu acho muito importante em algum momento da vida também ter essa vivência de grupo, né? É muito legal. E claro, o alemão, ele já tem as estruturas mais complexas, a origem dele é diferente.
Mas, se vocês conhecem o meu canal do YouTube, eu tenho 2 vídeos lá onde eu explico. O título até é Alemão é Fácil, né? Não é que o alemão é barbadinha, não, né? Nada é de barbada. Mas barbada é fácil, né? Às vezes a gente usa umas gírias, né? Que alguém pode não conhecer. Então, não é que o alemão é fácil, que eu tenho uma fórmula mágica, né? Mas a gente conhece algumas estradas, né? Algumas formas de tornar esse estudo mais fácil para vocês, né? Então, se vocês quiserem assistir, até um dos vídeos mais assistidos do meu canal foi o primeiro vídeo, Alemão Fácil, por isso eu fiz a segunda versão, né? Então, tem esses 2 vídeos, se vocês quiserem ir lá, senão a live acaba ficando aqui muito longa também, né? Podem assistir lá, tem nos meus destaques o meu canal do YouTube, então podem ir lá. E o alemão, sim, a pronúncia é diferente, o vocabulário é diferente, mas tem como facilitar também, tá? Então, vão lá, se vocês estiverem começando sozinhos, é interessante vocês terem já uma introdução no alemão. Desculpa, minha tosse. Então, é legal vocês terem já esse conhecimento de como é formada a língua, né? O que ajuda vocês a facilitar o alemão, né? E o que vocês precisam saber para começar, né? Então, estratégias para tornar o italiano mais fácil para vocês. E o alemão também, tá? Vale também para o alemão. Aproveitar semelhanças, né? Com o italiano é mais visível a semelhança, mas no alemão a gente também consegue encontrar. Então, começar com palavras fáceis, coisas intuitivas, né? Sempre no nível de vocês, não tentem ir assim com coisas muito avançadas que acabam se frustrando, né? Tentem achar coisas simples. Escutar música, assistir filme, com legenda em português, daqui a pouco com legenda na língua, daqui a pouco com 2 legendas, né? Tem programas que fazem isso, na Netflix, inclusive, né? Focar na comunicação antes de ficar focando tanto em gramática, né? Então, coisas que ajudem vocês a se comunicar, como aprender verbos, né? Então, em alemão eu tenho lá uma playlist de verbos, em italiano ainda não, né? Uma coisa que talvez é um projeto para o futuro, né? Infelizmente a gente não tem tempo para fazer tudo o que a gente gostaria, mas futuramente pretendo, tá? Também fazer conteúdo em italiano. Eu não comecei antes porque eu tinha assim alunos aleatórios, né? E agora me surgiu a oportunidade de fazer os grupos, então agora vou botar mais conteúdo de italiano também e, né, não vou bagunçar o canal, nem o canal, nem o site aqui do Instagram, tá? Vou tentar manter da melhor forma possível, tá? Sempre deixando em playlists. Lá no YouTube dá pra fazer as playlists, né? Aqui já não, né? Mas aqui vocês veem pela capa do que eu tô publicando, né? Sempre, ou pelo título, sempre vai ter alguma coisa pra explicar pra vocês sobre o que se trata, tá? Agora eu tô falando um pouco dos 2, né? Italiano e alemão, não. Então, priorizar frases do dia a dia, né? Aquelas coisas que a gente aprende básico, né? Então, ir atrás dessas coisas. E evitar o perfeccionismo no início, né? Não tentem falar sem querer ser perfeito, porque isso vai ajudar vocês a ir bem mais longe, certo? E uma imersão na língua que vocês procuram, tá? Às vezes mudar a língua do celular, mudar a língua do computador, olhar algum site, né, ler algum blog, alguma coisa assim, canais do YouTube, né, tem tanta coisa no YouTube, tantos vlogs de pessoas mostrando seu dia a dia, né, canais de viagem são muito legais. Se vocês gostam de viajar, procurem coisas do gosto de vocês, às vezes coisas sobre saúde também são legais, né? Então procurem esse tipo de coisa, seguir perfis italianos, né, ou de alemão,
e tentar conversar com outras pessoas, né? A língua é comunicação, então não tem como vocês não conversarem com outras pessoas. Ja. E se você agora está pensando o que eu vou estudar primeiro, o alemão ou o italiano? Depende da necessidade de cada um, né? Se eu tô num lugar ali que eu tô passando muita dificuldade, às vezes o italiano, ele vai me salvar, né? E aprender direito vai facilitar muito a tua vida. E se aprende rápido, o italiano se aprende rápido, né? Para os falantes de português. E se tu quer conviver na sociedade do lugar onde tu mora, por exemplo, eu sugiro fazer o alemão, passo a passo, né? Vai lá, não tem, né? Tem que fazer. E também, se você estiver aprendendo para uma viagem, né? Depende de onde você vai, vem para a Itália, o ideal é italiano. Vai para a Alemanha, o ideal é saber alemão, né? Para a Suíça também é alemão. Na Alemanha, na Suíça, dá para se virar legal com inglês também, né? Se você vai fazer uma viagem. Mas na Itália já é difícil, né? Tem gente que me procura às vezes e me diz, bah, eu já fui para Itália e não tive assim boas experiências porque não conseguia me comunicar em inglês e nem em português. Então as pessoas encontram esse tipo de dificuldades por aí, né? E o alemão, ele é uma língua que ele traz muitas oportunidades na Europa, né? Tem muitas pessoas assim que contratam para trabalhos remotos ou trabalhos na Alemanha e na Suíça mesmo, né? Então alemão é uma língua que abre portas, né? Ao meu ver, assim, né? Claro que com italiano também, né? Se você quiser vir morar aqui na Itália, trabalhos aqui. Outras línguas também vão te ajudar, né? Eles precisam também de pessoas que atendem outras línguas. Mas o básico é o italiano, né? Não tem, assim, eu achei muito que eu iria vir pra cá, que eu iria usar o inglês primeiro, que eu não ia ter dificuldade. Desculpa, pessoal, eu tô com essa tosse ainda. Eu quase não tô... Queria ter feito alguns dias antes a live, mas não consegui. Porque a tosse estava pior, né? Mas foi o que deu pra fazer. E o que eu estava falando, né? Que eu achei que eu ia vir e ia, né, usar bastante inglês no início, né? Então me frustrei nesse sentido, assim, mas foi muito legal porque eu consegui usar o alemão. Eu ia no mercado e ia no Lidl, no Aldi, e são mercados que os produtos vêm da Alemanha, né? Então muitos rótulos estão escritos em alemão. Então, não sei se vocês têm esse sentimento, quem mora no país já, por exemplo, de chega a dar uma dor de cabeça, a gente não entende aquela língua, né? E eu tinha essa sensação do italiano. Eu fiz o que todo mundo faz, né? Eu fiz 2 meses de aula particular, porque eu tinha recém-ganhado bebê, né? Então eu fiz 2 meses de aula particular e vim para a Itália. E quando eu cheguei aqui, então, o italiano me dava dor de cabeça. E então eu me consolei, né? Consegui, assim, no alemão, né? E no telefone era muito engraçado que as pessoas me diziam assim, mas tu fala inglês? Eu dizia sim, e daí as pessoas não conseguiam me responder, porque tipo assim, o inglês da pessoa talvez era tão básico que ela não saiu uma comunicação. Então, e daí ainda teve a pandemia, né? Eu cheguei aqui bem 6 meses antes da pandemia. E os cursos não começaram logo, né? Mas deu tudo certo, né? Agora eu tô um C1, né? Então, depois de quase 6 anos, né? Eu fiz a prova em junho do ano passado, 5 anos, né? Quando eu completei 5 anos, eu fiz essa prova. A gente demora para receber, eu não sei se vocês já fizeram alguma dessas provas. Geralmente a gente demora para receber os resultados. Em alemão não, né? Desculpa, em alemão é rápido, bem rápido. Eles dão pelo menos o resultado, né? E aqui não, aqui eles dão o resultado, demora 3, 4 meses para receber o resultado.
mas é assim, é bem legal, né? Tá? Então, falando o resumo aqui, né? O italiano é a língua mais fácil, né? Isso já era claro. Mas o alemão também não é difícil, né? Seguindo os passos certos. Se você tiver mais interesse em ouvir sobre isso, eu tenho lá no meu canal do YouTube, Alemão com Fabi Kirch. Aqui no Instagram eu tenho nos destaques os links, tá? E depois eu vou deixar nos stories ali, então, o que vocês têm vontade de estudar? Podem ou me deixar nos comentários, né? Ou me deixem nos comentários aqui qual língua vocês têm mais interesse, alemão ou italiano? Vou botar os stories, depois se vocês quiserem responder também, vou ficar bem feliz, né? E o que motiva vocês a aprender, né, uma língua? Né? Se é viagem, se é morar fora, o intercâmbio, tá? Vou ficar bem feliz de saber, tá? A partir de agora, então, eu vou estar fazendo conteúdo nas pras duas línguas. Eu também ensino inglês, eventualmente, né? De vez em quando. Assim, bem para comunicação, né? Como são as aulas de alemão e italiano também particulares, né? E português para estrangeiros, né? E as de grupo, elas são mais tradicionais, mas o foco também é a comunicação, tá? Então, todo mundo sai se comunicando logo. Nas primeiras aulas, a gente sai conversando. Já os alunos conversam, tá? Então, não precisa ter medo que eu vou ficar que nem numa live aqui falando sozinha, né? Eu deixo vocês falarem também, vocês que vão se desenvolver. Até nessas semanas que eu tô com essas tosses, eu só consigo dar aula por isso, né? Porque eu faço os alunos falarem. Senão, tava perdida. Yeah. Então, aproveitando, vou avisar que no grupo de italiano, tivemos já a primeira aula semana passada, mas o italiano, né, como ele é mais fácil, vocês podem ir entrando ao longo do caminho, mas nessa turma eu tenho uma vaga ainda, tá? E no alemão também, eu tenho agora uma vaga, né? Hoje eu acabei de fechar a penúltima vaga, tenho uma vaga. O curso de alemão é o curso de italiano é nas quartas-feiras, uma vez por semana, às 16 horas de Brasília e às 21 na Europa, aqui, Alemanha, Itália, né, Suíça, Portugal é uma hora menos, né? E o curso de alemão vai ser segundas e quartas, às 15 horas de Brasília. E aí cuidem-se se vocês moram em outros estados, né? E na Europa vai ser 20 horas, tá? Na Europa eu digo aqui Itália, Alemanha, Suíça. E Portugal uma hora menos sempre então, tá? E vou deixar nos stories também os links se vocês quiserem se inscrever. E conto com a presença de vocês nos meus cursos, nas próximas lives. E agradeço muito, tá? Então, Dankeschön, grazie mille e até a próxima. Tchau, tchau!